Pessoal da igreja Papai do Senhor, irmão, o que está aqui em cima é um milagre de Deus. Pela infinita misericórdia de Deus, eu estou aqui. Vocês estão ouvindo minha voz. Eu queria só deixar um verso da passagem de Efésios 6, lá na armadura de Deus, 13, diz assim: 6, 13, em Efésios. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Aconteceu comigo domingo, agora fez 8 dias, como de costume. Eu trabalho na empresa Almeida, distribuidora de material de construção, e quase sempre ele gosta de me botar para viajar no domingo à tarde. E esse não foi um domingo diferente dos outros. Foi um domingo que eu me programei para viajar, psicologicamente com todos. E eu saí de casa, era 11 horas do dia, para viajar de 1 hora da tarde, na Almeida. E quando eu vou me aproximando da empresa, algo diz ao meu coração que não ia ser uma viagem normal, porque não é normal a gente ouvir vozes, mas eu vejo uma voz dizendo assim, uma voz: tu não vai ver a tua filha se formar. Aí eu repreendi assim, na verdade eu nem repreendi, pedi a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida, o que é que significa isso? E fui embora. Peguei o caminhão que eu trabalho há 2 anos nele, conheço muito ele, as mães, que caminhão velho, o profissional conhece todos os macetes dele. E um deles era os freios. Mas a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão dirigir o sentinela. E eu, confiando na minha estética, na minha capacidade, eu tenho mais de 20 anos de caminhão, segui viagem. Quando eu passei da cidade de Pombal, já eram umas 6 horas da noite, eu jantei e fui para dormir em Aparecidas. É mais ou menos um trajeto de uns 27 quilômetros, 28 quilômetros. Então, no quilômetro 20, mais ou menos, começou a chover muito. Aliás, já estava com chuva, mas não era uma chuva tão forte. E nesse quilômetro 20 começou a chover absurdamente. E eu comecei a diminuir o carro porque eu estava tendo pouca visibilidade. E nesse trajeto tem um assunto chamado assunto do Mufungo. E antes dele tem uma descida que não é tão alta, mas geralmente o carro pesado ele embala muito. E esse carro começou a embalar e eu comecei a ter dificuldade de segurar ele na pista por causa da água. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, esse negócio não freia mais não. Então, quando eu tocava no freio, eu estava com um problema médico de freio só numa roda, e a outra estava tinha dado um problema e a gente não tinha corrigido antes do carnaval. Eu me desleixei e não corrigi esse problema. Uma culpa minha e do chefe de transporte, que a gente entrou num acordo: não dá para mais uma viagem. Não sabia eu que talvez fosse saúde na minha vida. Mas pela infinita misericórdia de Deus me deu um grande livramento. Então eu, descendo, não consegui frear, e um F4000 na minha frente, e essa F4000, não sei o que foi que ela deu na cabeça dele, daqueles motoristas que não olham para o retrovisor esquerdo, quem vem cortando ou vai cortar ou coisa parecida, e ele viu um animal, pensou em passando e foi, diminuiu em cima da ponta, onde tem 2 guarda-reis, de um lado e do outro, não tem possibilidade de ultrapassar, e ainda foi para a contramão. E eu tive de dar uma freada brusca, e quando eu freiei com muita água, rodei a primeira vez, tentei me equilibrar, saí de cima da ponte, que eu ia bater no paredão de pedra. Eu consegui tirar também da frente do açude, que eu ia morrer em outras pedras, e não tinha como escapar. Então, Deus, eu acredito que foi uma Deus que não foi a minha, que eu não tinha controle do carro, e esse carro foi jogado para dentro do açude. E eu levei uma pancada muito grande no início, quando o carro bateu no guarda-reio, uma pancada muito grande na cabeça. Eu fui lançado para cima da coluna da porta direita, e
caiu esse carro dentro d'água. E eu já caí desequilibrado, porque até então eu vim um pouco consciente, eu vim com a mão esquerda bem abraçada na porta, já endureci o corpo, botei a mão direita na direção bem firme, para ver se eu caía dentro do açude, como aqueles brinquedos de criança. Não é bom, né? Só que não foi do jeito que eu programei. Quando esse carro rompeu o guarda-rei, a traseira dele enganchou no ferro do guarda-rei, que arrancou a transmissão. Quando ele deu aquele puxão, eu fui para cima. Quando eu levei essa pancada aí, por segundo, por milésimo de segundo, eu me desacordei e já caí dentro d'água. Eu não sabia já não estava. Eu tinha perdido todo o norte da consciência que eu vinha. Porque até então o acidente foi muito eu tentando da melhor maneira possível, eu ou bater ou virar, mas que eu virasse de uma forma que eu pudesse me salvar. E infelizmente não deu para ser do jeito que eu achava que era, foi do jeito que Deus permitiu que fosse, para a glória dele. Então eu senti uma angústia muito grande de morte quando eu estava dentro daquele açude tentando me salvar, tentando procurar uma saída, e até então eu só tinha a janela primeiro da minha porta, porque foi os detalhes, foi o seguinte: assim que eu saí de Pombal, eu passei na polícia rodoviária e andei uns 5 km, e bateu o desejo do meu coração de tirar o cinto de segurança, e não é normal, a gente já usa um cinto de segurança por segurança, e bateu aquele desejo de eu tirar o segurança. Começou a chover, eu tirava o andar devagar, eu tirei. E esse cinto de segurança fez diferença na hora que eu me submergi na água. E outra coisa, essa pancada que eu levei na cabeça, está aqui no galinha, parece uma bola de bilhar. Foi a pancada que eu levei, e até então todo mundo disse: cara, como é que tu não apagasse nessa pancada? Porque se eu tivesse apagado, também tinha morrido, entendeu? Mas quis Deus que eu estivesse aqui hoje dizendo para vocês que aquele que é guardado da sombra do Onipotente descansa. Não é verdade? A gente tem que crer no Deus que Ele está em todos os momentos conosco. Quando eu li esse texto aqui da armadura de Deus, é bem interessante que a armadura de Deus, ela vai no 16 e 17, ela diz que quando acontecer esse tipo de coisa, que eu estou em posse de vitória, a gente tem que orar mais. Não é para nós se acomodar e achar: Deus foi muito bom comigo, as coisas daqui para frente vai ser muito boa. Não é. Tem um ser que não desiste de você, se chama Satanás. Ele quer ver o seu cadáver, entendeu? E você tem de estar na armadura de Deus. Você tem que estar buscando, se revestindo da palavra, orando a Deus, ouvindo, buscando a sensibilidade do Espírito Santo. Porque eu vou dar a minha esposa, eu quero falar da parte da minha filha. Quando veio essa voz no início, eu fiquei surpreso, assim, meio impactado, né? Pedi a misericórdia de Deus. Só que Deus já tinha falado à minha filha há uma semana antes, na mesma semana, algo bem que nós vamos entender que foi a mão em todo o tempo. Deus estava comigo, em todo o tempo Ele estava velando pela minha vida, porque é o desejo de Deus que a gente possa falar do amor dele em nossa vida. E eu tenho uma dívida muito grande com Deus há anos atrás, que é o segundo livramento de caminhão que eu estou. O outro foi num assalto, e eu passei 5 horas sequestrado. E quando eu estava sequestrado, eu disse a Deus o seguinte: Senhor, se tu me tirar daqui, quando eu sair, eu vou fazer a tua obra na terra. E eu estou com essa dívida até hoje. E coisa ruim é você prometer coisa a Deus e não cumprir. Porque de 2008, no dia 3 de junho de 2008, até a data de hoje, eu tenho passado por situações, não que Deus seja ruim, não, é porque a palavra dele tem que se cumprir na vida do homem, e o homem não prometa, porque ele não se agrada de todo. E eu fiz uma promessa a Deus há esses anos todos, e até hoje eu não cumpri. Eu sou um covarde, entendeu? Mas a misericórdia de Deus, ela nos basta. A graça de Deus é suficiente para que a gente entenda que a cada dia que a gente está aqui, Ele continua dando a oportunidade a cada um que está aqui de fazer o que tem de fazer. Porque se eu fizer uma pergunta aqui, pastor, cada um tem um crente que Deus não fala com ele. Eu não conheço um. Não tem um crente que não tenha algo para falar de Deus. Eu não conheço um. Porque se não tiver, não é crente. Porque se eu for falar, mesmo diante da minha negligência, o tanto que Deus
já me ajudou em situações, tirou de situações, mudou situações, transformou situações. Eu passo a noite todo dia contando testemunho aqui. Então, não preciso ser o melhor pregador do mundo, mas se eu falar o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida na estrada, já é motivo de edificar a vida de muita gente. Amém? Porque é história, irmão, é história. Essa Almeida faz 9 anos que eu estou lá. É 9 anos de história. Aonde você imaginar. Por onde Deus tem permitido que eu vá. Então, estou aqui em Poço de Vitória. Eu não vou me alongar mais, porque se eu for falar da salvação do hospital, aí a gente vai se alongar muito. E eu vou só para minha esposa falar, para que a gente feche e ore. Eu peço que o pastor ore a irmã por mim, pela minha família, porque precisamos de oração. E estamos aqui conscientes que precisamos orar mais, precisamos nos consagrar mais, precisamos ter mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor não permite que nada aconteça na sua vida se antes Ele não avisar. Às vezes a gente se surpreende com as coisas, mas não era para a gente se surpreender, era para a gente estar atento ao Espírito Santo, porque Ele não deixou de falar com a sua igreja, Ele continua falando e fala. Agora a gente tem de deixar Ele falar. Muitas vezes é porque nós somos o empecilho, e a gente não devemos proibir algo que é inevitável. Amém. Papai do Senhor. Amém. Dando continuidade ao que ele vinha falando, Deus se fez presente em tudo. Até providenciar alguém, como ele perdeu o celular, perdeu tudo, um repórter, conhecia meu primo que saiu avisando. Quando eu cheguei daqui, só deu tempo de colocar a Bíblia na mesa, eu fiquei sabendo. E louvado seja o nome do Senhor, que a gente tem perseverado em oração, porque é necessário. É necessário que a gente se fortaleça, porque a gente não sabe. Eu vi o ano passado, aqui na terça-feira, nos cultos, e Deus falando que a gente não sabe quando o dia mal vai chegar, quando o dia mal vai bater a nossa porta, e é inevitável que ele bata, porque a palavra de Deus diz: não tereis aflições. Então a gente precisa se revestir, a gente precisa buscar mais. Nós temos aqui uma família que nos acolhe, e aí temos orações aqui a todo tempo. E muitas das vezes a gente negligencia. Isso é a verdade. Se acomoda, mas é necessário. É necessário. E eu queria falar da parte da Carolina, foi que ela estava orando na quarta-feira, que o acidente dele foi no domingo, e ela disse que durante a oração, algo pegou assim no coração dela e disse assim: como seria a tua vida se tu perdesse teu pai? E ela disse: que coisa estranha. Repreendeu, orou pela vida dele. Na sexta-feira, que ele ia viajar no domingo, ele entrou no quarto em silêncio. Não é estranho ele entrar e beijar a cabeça dela, que ele sempre faz, mas ele sempre faz cheio de algazarra, de barulho, brincando com ela. Mas ele entrou em silêncio e beijou a testa dela. Ela disse que na hora que ele beijou a testa dela, aquele sentimento veio no coração dela. Isso parece uma despedida. E ela orou novamente pela vida dele. Eis aí a importância da intercessão. Eis aí a importância da gente estar de prontidão. Irmãos, Deus tem falado muito aqui. Todos os cultos, todos. É necessário estar de prontidão. É necessário estar vigilante. Porque os dias são maus. É necessário para nos mantermos de pé. Estamos aqui de pé. Ele pelo milagre da vida e nós pelo milagre psicológico também de estar bem. Porque foi algo que mexeu com todo mundo. Entendeu? E eu quero agradecer aos irmãos, a esta família, porque domingo eu saí daqui, ouvi inúmeras vezes: nós somos uma família. Foi pregado muito no domingo do acidente, que fez 8 dias agora. Nós somos uma família, e a minha família pôde vivenciar isso, que verdadeiramente aqui nós somos uma família. Porque nós recebemos apoio. Pessoas que iam relatar, depois a gente fica sabendo, que saindo da igreja, pararam o carro, oraram no meio da rua. Pessoas que já estavam em casa, pararam o que estavam fazendo. Visita, meus pais não são cristãos, nem meus irmãos. E eles viram a porta, eu moro na parte de trás da casa dos meus pais. Eles viram aquela porta não parar. Pessoas deste lugar, cristãos. Eles ficavam tudo assim, impactados, porque geralmente a gente só vê isso de quê? De família. Então aqui, verdadeiramente, a gente vivenciou isso. Carinho, amor de Deus e apoio de família. Eu sou imensamente grata de
fazer parte deste lugar, de fazer parte desta família. Porque desde o maior, desde a liderança, quem tem maior, não, mas desde a liderança aos irmãos, aqueles que estão juntos, aqueles que se preocupam, aqueles que pegaram junto, irmãos, vocês não têm noção. Se a gente fosse contar, seria como ele disse a noite inteira. Foram muitas coisas, muitas pessoas. Eu vim aqui a este lugar, na terça-feira, agradecer pela sua vida. Isso é confortante. Nós sabemos que nós temos o Senhor, mas é preciso, como Deus tratou no coração do pastor esse ano, mais comunhão entre a igreja. A gente precisa nos fortalecer. A gente se fortalece transmitindo amor, transmitindo o que Deus quer de nós. É isso, amar o próximo como a ti mesmo. E precisamos demonstrar, não é só amar, não adianta só amar, é preciso demonstrar. E eu sou grata a todos os irmãos, a esta casa e a esta família. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu fui para o velório do rapaz que me ajudou muito lá em Pombal, no domingo agora, que é primo dela, e o falecido é esposo da tia dela, e o advogado lá é maçom, um dos filhos do homem. Estava a família toda desesperada, porque você sabe, o velório de um crente, eu fui no velório de crente, minha amiga, é uma coisa linda, porque todo mundo é cantando, chorando de alegria, porque sabe que ali tem uma alma que vai para o céu. E aqueles todos estavam desesperados por saber, por não ter a esperança que a gente tem, porque a nossa esperança é Cristo, e Ele está vivo. E o advogado me chamou, ele passou de 7 da noite até meia-noite comigo no hospital, me deu um super apoio, em tudo que você imagina. Mas ele me disse: tu não tem noção, Isaías, você não imagina, as palavras dele foi essa, tu não imagina quanto tu me fortalecesse naquele momento no hospital. Eu não compreendi. E eu digo: o que foi que eu fiz, meu irmão? Ele disse: aquelas palavras que tu me disseste, eu estou aqui de pé por causa delas. Aleluia. Eu não sei o que eu disse, meu irmão. Aleluia. Eu só falei de Jesus, era todo mundo. Sabe o que é que ele disse? Eu nunca vi um desesperado mais tranquilo do que você. Eu tenho pressão alta, irmão. Eu cheguei na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia de romper os vasos aqui, com a minha pressão 13 por 8. Eu fiquei assim. Isso é porque fez no cru, sem anestesia, não foi? Fez sem anestesia. Então Deus fez um milagre, né, irmãos? Porque não é todo mundo que cai dentro de um açude, num acidente e sai vivo, não, né? Eu pensei logo, essa pancada na testa está menor agora, mas essa pancada, se ele tivesse desmaiado, pronto. Mas mesmo assim, ele cortou o braço, todo ensanguentado, saiu de dentro d'água, né, nadou, subiu, aí ele teve que nadar até a parede do açude, subiu o barranco, aí tem um bocado de detalhe na história ainda, né, que leva tempo para contar, né, que aí passou gente e ninguém socorria ele na pista de noite pedindo socorro, enfim. Né? E passava carro e ninguém parava, enfim. Né? E Deus fez um milagre. Vamos agradecer ao Senhor, né? O nosso Deus continua falando e continua fazendo milagres, amém? E nós temos que ouvir esses testemunhos e glorificar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do irmão Isaías, pelo milagre, o grande livramento que o Senhor deu na vida dele, Senhor. Muito obrigado, que como aquele homem foi abençoado e fortalecido pelo testemunho de Isaías naquele hospital, muitas outras pessoas sejam também fortalecidas, ó Deus, e abençoadas através do testemunho do teu servo, Senhor. Ó Deus, que ele testemunhe onde ele for, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado e dos teus livramentos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando a saúde, a vida dele, de Elisângela, de Carol. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
abençoe. Glória a Obrigado pelo Deus. testemunho. Glória a Deus.